Olá, muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estou aqui fazendo os últimos ajustes para a gente começar então a nossa prece, né? Nosso continuar aqui com a nossa playlist, não é verdade? É uma semana bem cansativa, hoje sexta-feira aqui, mas estamos aí, né? Vamos aí com tudo, vamos com força, né? Pra gente cumprir aí fazer o nosso trabalho, não é verdade? Hoje choveu um pouco aqui na minha cidade, em Bragança Paulista. E, enfim, né, estamos aí chegando no final do ano. Bom, gente, na nossa playlist aqui a gente sempre faz, né, uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês bem sabem. Portanto, a gente usa esse livro aqui. A gente usa também esse outro livro aqui para nos inspirar, que é Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E a gente também tem usado esse livro aqui do Sri Prem Baba, Flor do Dia. Bom, a nossa prece, então, como vocês sabem, ela é dividida em três partes. A primeira das partes dela, a gente faz uma prece pública, né? Uma prece de cunho mais comum, assim, vamos chamar assim, que a maioria das pessoas, né, conheça, enfim, um alvo mental comum. Depois a gente faz uma prece pedindo por nós mesmos, pelos nossos familiares, e aí no final eu lanço então uma leitura para que a gente possa se inspirar na reflexão, porque eu acho que o objetivo da espiritualidade é sempre uma fé raciocinada, né? Então, quando a gente faz isso, naturalmente a gente começa a despertar outros olhares, outros raciocínios. Isso é uma coisa bastante importante. Para a nossa prece, a gente sempre faz uma respiração, né? E a respiração que eu tenho sugerido aqui nos últimos tempos e desde o início é: a gente sempre faz a respiração em três etapas. Então a gente vai fazer esse processo de respiração por cerca de 8 minutos. E aí após isso, então a gente faz a evocação dos espíritos e caminha para a nossa prece. Estou fazendo esses avisos porque eu acho que são importantes para você que está chegando aqui agora, né? Para você começar a perceber e como é que essa playlist funciona. O principal objetivo dessa playlist, lógico, é sempre oferecer companhia para aquelas pessoas que necessariamente não têm com quem rezar. Como eu faço as minhas preces regularmente, eu estou abrindo a possibilidade de você me acompanhar nessas preces, tá certo? Então vamos lá, eu sempre respiro da seguinte maneira: eu inspiro em duas etapas e depois eu expiro logo em seguida, né? E o objetivo dessa respiração é que a gente consiga dilatar a nossa aura, né? E com isso a gente fique mais facilmente acessível à intuição dos nossos bons amigos, tá certo? Então vamos lá. A gente sempre começa assim, ó.
procure imaginar em volta do seu corpo assim saindo uma fumaça branca, né? Isso naturalmente ajuda o nosso cérebro a compreender esse processo de exteriorização energética, né? Enquanto a gente respira. Mais 4 minutos. Mais um minutinho.
Bom, gente, então a partir de agora a gente pode então evocar os nossos bons amigos para a gente começar o nosso momento de prece. Nesse momento, nós evocamos os nossos bons amigos, amigos da boa espiritualidade, para que possam estar conosco nesse momento, dando-nos a atenção necessária para que tudo transcorra na mais perfeita paz. Pedimos aos bons amigos espirituais que nos ajudem a escolher leituras que sejam importantes para o dia de hoje, que nós possamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Pedimos aos bons espíritos que nos tragam a segurança necessária para esse momento de prece e que vós, os bons amigos, possam manipular essas energias para que elas sejam da melhor maneira aproveitadas. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e os laços de famílias. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. E particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes da sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança e insatisfeitos. Mas pela compreensão que alguns têm por estarem ali mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções. Reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observam-se aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aqueles que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos.
se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. É lógico que nessa leitura de hoje a gente percebe que tem um viés apenas, né, que é o viés de que possivelmente haja um karma, né, e esse karma esteja acertado, né, esteja sendo, vamos dizer assim, aferido, né, segundo as faltas que o espírito tenha tenha cometido em uma das vidas, né, então eles vêm para ajustar esses ponteiros. É lógico que isso é apenas uma situação, é possível que isso aconteça, e obviamente, né, serve como exemplo. Mas acredito que nem todas as situações sejam assim, né? Porque eu acho que nós temos uma coisa, que é assim, às vezes as pessoas acham que tudo é karma, nem sempre tudo é karma. Porque eu acho que é o seguinte, além das questões kármicas, além das questões, tem a questão especial de que a partir do momento que você escolhe vir para um ambiente como esse, naturalmente você tem que respeitar e seguir as regras de sobrevivência nesse planeta, entende? Então, por exemplo, se aqui você tem que comer e beber, não tem jeito. Se você não fizer isso, você vai perecer de alguma maneira, entende? Por exemplo, se você pega o seu carro e sai pilotando loucamente, resolve bater um poste, sei lá, ou sei lá, a pista é para andar 100, você está 250 por hora, entendeu? Você está assumindo o risco, ou seja, você vem para cá e depois não vai querer culpar o espírito, porque o cara estava com encosto, o cara estava com isso, o cara estava com aquilo. Não, isso faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. A partir do momento que você entra na densidade desse planeta, você está sujeito às leis que regem esse planeta. Portanto, assim, tem a parte espiritual? Tem. Mas principalmente tem a parte também do cuidado pessoal que nós temos que ter. Da responsabilidade que nós temos que ter. Entende? Então eu gosto mais dessa visão, porque assim, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. E aí nesse sentido, a ingratidão dos filhos, claro, se houveram problemas na educação dos filhos, né, provavelmente eles se tornarão, ou né, de algum jeito eles poderão se tornar crianças ingratas, né, ou crianças nervosas ou crianças ansiosas em função simplesmente da criação que receberam. Isso não tem nada a ver com karma, tem a ver com a maneira como que os tutores dessa criança conduziram essa criança até aquele dado momento, né? Então a gente precisa normalizar e entender que a partir do momento que a gente entra aqui nesse planeta, nessa faixa vibratória, a gente tem que obviamente aprender sobre essa faixa vibratória e obviamente cumprir as regras para continuar aqui nesse lugar. Tá certo? Então fica aí a reflexão. E aí, por conta disso, eu estava aqui pensando. Agora há pouco eu estava me acalmando aqui e tal, né? E eu senti uma vontade grande de rezar pelos animaizinhos. Sabe? Pelos animaizinhos que vivem aí pelas ruas, que vivem sofrendo e tal, né? Porque esses seres, eles nos trazem muita alegria o tempo inteiro. Quem tem um bichinho sabe o que eu estou falando. E às vezes a gente se esquece deles, né? Como eles são importantes na nossa vida, a gente não ora por eles. Então eu gostaria que nós criássemos uma egrégora a partir de agora e nós fizéssemos então um Pai Nosso por esses seres tão especiais nas nossas vidas. Tá certo? Então se você tem um bichinho, você pode orar pelo seu bichinho. Se você não tem, você pode orar pelo bichinho de alguém.
e assim a gente cria então uma egrégora, tá certo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E a partir disso, então, meus amigos, eu gostaria que nós fizéssemos, então, né? Vamos ver primeiro o que o Espírito de Jacó diz. Contei, uma por uma, as estrelas, e cansado adormeci, encontrando a maior delas, a paz. A lágrima, irmã, é um líquido tão importante que Deus colocou junto dos nossos olhos. Bom, meus amigos, então que a gente se concentre, então, cada um na sua necessidade, no seu desafio, no seu problema, para que a gente possa, sendo assim, né, fazer uma vibração positiva por essas situações em que a gente busca uma solução, um alívio, né? Um parente doente. Que os nossos bons amigos possam receber as nossas vibrações e orientá-las segundo as necessidades. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E a partir disso, então, meus amigos, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma leitura, uma reflexão, tá bom? Para que a gente possa, de algum jeito, refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades e por aí vai, né? Unindo matéria e espírito. Eu sou um renunciante e ao mesmo tempo um cidadão do mundo. Mas eu sou um renunciante um pouco diferente, porque eu trabalho para a matéria e espírito. Meu trabalho é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram, no monastério ou na caverna, mas também na cidade, usando a tecnologia e a ciência para o desenvolvimento espiritual. Meu trabalho é unir tudo
mas como um renunciante eu não me apego a nada. Se você não, se tem cadeira para sentar eu sento, e se tem carro para andar eu ando, e se não tem eu sento no chão. Pego um trem ou um carro de boi qualquer, não importa a forma. O que importa é perceber a realidade cristã. Interessante, né? Que tem muito a ver com essa questão da gente saber exatamente, né, como é que a gente quando é que a gente começa a ter consciência do que nós somos, né, do que nós estamos vivendo aqui na Terra, né? Então, porque assim, não adianta você também guardar além do que você pode gastar de dinheiro, porque isso é idiotice, né? É, mas fala exatamente de você ter o necessário, né? O necessário para incrementar, para desenvolver o teu corpo espiritual, né? O teu corpo emocional, principalmente, né? E aí você começa a olhar dos lados e ver o que realmente é importante na tua vida, né? Só que para chegar nessa conclusão, obviamente, a gente tem que refletir bastante. E aí a gente começa a ter uma real noção da importância das coisas na nossa vida, né? Enfim. Bom, dessa maneira, gente, eu gostaria que a gente refletisse então sobre as nossas atitudes em relação ao todo, em relação, né, na medida do possível, desde as pequenas coisas até as coisas grandes, né? Da gente pensar qual que é o nosso papel aqui de fato, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que será que é importante nessa passagem por aqui, né? Acho que isso é um ponto para se analisar. De qualquer maneira, eu agradeço bastante a atenção de vocês, a presença de vocês aqui, que a gente possa se ver em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar, tá bom, gente? Muito obrigado e a gente se vê em breve.